Então, gente, gravando só para dar sequência, eu estou chamando isso a nível de organização de aula 3 de processo de refino. Na verdade, vamos dividir em 3.1 e 3.2, porque eu disse que não fica tão grande, né? E recordando a aula anterior, a gente destacou a composição química do petróleo. Em aulas anteriores, tínhamos falado da gênese do petróleo, a composição química, que acabamos de rever com vocês, e a destilação, né? Foram as aulas anteriores aí fazendo um link com a aula de hoje, tá certo? E compartilhando a tela, eu quero mostrar para vocês que a gente deseja hoje adentrar, né, nos processos de refino e começar falando de tipos de processo, tem uma classificação que separa alguns tipos de processo de refino. É mais uma organização didática desses processos, né? Eu mostro já a tela para vocês aqui, ó. Pergunto se todos veem a tela, eu vou jogar no tamanho maior, tá visível isso aí? Me Sim, confirma sim, se o som visível. está visível, me ouvindo, né? Obrigado. Então, gente, com o marcador aqui, com aquele ponteiro, né, que é útil para me apontar porque eu quero aqui, isso é só uma visão geral do petróleo e gás, né? Bem legal isso, que seria a exploração, né? E aí depois você tem a produção do gás natural e do petróleo, né? Aqui nos campos de produção já um separador, e esse momento aqui, esse lado esquerdo aqui, né? E esse lado direito, que vai ser objeto da nossa aula aí, esse separador separa a UPGN, que é a unidade de processamento de gás natural, da refinaria. Deixa eu dar entrada ao colega lá. Chegou o colega, a colega Letícia Brito. Letícia Brito, seja bem-vinda à aula aí. Me ouve bem? Tudo bem aí? Então, mostrávamos isso aqui, ó. E eu pergunto se segue compartilhando a tela. Eu tenho sempre medo de errar aqui, gente. Estão vendo a tela aí, né? Então, sim, vem a tela, sim, né? Esse separador aqui está mostrando a unidade de processamento de gás natural e a refinaria, né? E a gente quer estudar os processos de refino, por isso destaquei em amarelo aqui, tá? E depois a gente, claro, vai ter alguma aula falando da UPGN, que é a unidade de processamento de gás natural. Posso seguir? Me ouvem bem? Eu fico sempre com essa dúvida. Dá um oi para Sim, mim aí. sim, tranquilo. Ah, estamos juntos na tela. Então, ó, eu dizia que a gente vai destacar isso na aula de hoje, né? Os tipos de processo de refino, né? São por questões didáticas, né? Separados nesses 4 tipos, a gente vai focar toda a aula nos processos de separação, mas apresentando eles minimamente, os processos de separação a gente vai ver, né? O destaque simples deles é que eles não envolvem nenhuma reação química, porque os que têm reação química serão chamados de conversão. Então, fazendo analogia com o estudo de nível médio, de aulas básicas de química, até no 9º ano a gente estuda isso às vezes, os processos de separação seriam processos físicos, basicamente, né? E os de conversão já possuem processos químicos, seria essa grande diferença entre os dois primeiros, né? Já os processos de tratamento, de forma simples, a gente vai estudar depois, com algum detalhe, eles visam retirar as impurezas presentes no petróleo, né? Revi com vocês que o petróleo, resumidamente, é o quê? Hidrocarbonetos mais impurezas. Como se retira essas impurezas? Por processos que aqui estão sendo chamados de tratamento. Sendo que a principal impureza é o enxofre, que ocorre como heteroátomo de cadeia carbônica, e a maioria dos processos de tratamento, na verdade, são processos de retirada de enxofre, também chamados de dessulfurização, né? A gente comenta algum deles à frente aí. E os processos auxiliares, em regra, seriam todos outros que não são esses 3. Por exemplo, a produção de vapor numa refinaria, né? O vapor é importante para aquecer, para regular a temperatura, para não deixar produtos viscosos empedrarem, né? Endurecerem nos dutos, nos tanques. A produção de vapor, então, a própria produção de energia elétrica que se ocorre dentro da refinaria, e outros processos, mas que efetivamente não seriam nenhum desses 3 anteriores, tá?
é isso. Vê se vocês querem me interromper, fiquem sempre à vontade, senão a gente passa a falar direto de quê? Dos processos de separação, tá bom? Isso aqui é uma foto de aula na nossa saudosa sala de aula presencial, em que eu fotografei o quadro e não achei esse fluxograma em internet. Enfim, usei a foto do quadro aqui, adaptei para a aula de hoje, né? E eu usei essa aula para falar da produção de lubrificantes, mas, na verdade, aqui é um bom resumo dos processos de refino, dos vários. Na verdade, há processos além desses, mas esses aí são úteis porque a gente quer abordar hoje. Então, o que destaco nessa imagem inicial? Que aqui à esquerda você tem as destilações, né? ATM, destilação atmosférica, e a destilação a vácuo, uma em sequência da outra. Nós já falamos um pouco disso, comentaremos um pouco mais hoje. Mas destaco que esse 1 em Romanos é o primeiro dos processos de quê? O que é o nosso tema? Processos de separação. Então, aqui nessa tela, 1, 2, 3 e 4 em Romanos são os 4 processos de separação que a gente quer estudar hoje. Está clara essa introdução? A destilação, depois tem um processo chamado de desasfaltação, passa uma ideia que quer retirar asfalto, a gente vai explicar o que é isso. Aqui o nome fala alguma coisa também, o nome por si só, né? Quando você diz desaromatização, dá uma ideia, quer retirar aromático, a gente quer entender por que se retira aromático e como, né? E a desparafinação dá um nome que é retirada de parafina, lembrando a parafina, os alcanos lineares, a gente vai entender o porquê disso. Então, é uma ideia de introdução mesmo, de mostrar que a gente vai seguir esse Romanos 1, 2, 3, 4, tá? Um destaque ainda inicial é que a destilação a gente já viu, iremos rever, né? Mas são processos de separação, os 4 são, mas os processos 2, 3 e 4 em Romanos são chamados processos de extração a solvente. Em cada um deles vamos usar solventes diferentes para retirar o que desejamos, a gente vai explicar isso. É o Gustavo La Rosa, seja bem-vindo aí, Gustavo. Ok, gente, até agora? Então, o que vamos estudar hoje? Os processos de separação, tá certo? Que estão nessa tela aqui, apresentados, e nessa já com a visão do fluxograma. Depois, em aulas à frente, a gente volta a esse fluxograma, mostrando esse canto direito aqui, explicando como que se obtém lubrificantes, tá? Perceba que tem uma etapa aqui, ó, que eu não numerei para a aula de hoje, eu estou dizendo que vou falar do 1, 2, 3 e 4 em Romanos. Aqui, essa hidrogenação, por que ela não está na aula de hoje? Porque hidrogenação sugere o quê, gente? Reação química com hidrogênio. Lembra? Se tem reação química, já seria processo de conversão. Eis o porquê de eu não estar estudando isso hoje, até porque não caberia na aula, tá bom? Mas só para situar vocês. Pode seguir aí, tranquilo, essa ideia inicial? Então, dando sequência, a gente passa agora a essa ordem 1, 2, 3, 4 em Romanos, ou seja, vamos falar da destilação primeiro aqui. Aqui está apresentando ainda os processos de separação, né? Já tinha dito isso mais ou menos. São sempre de natureza física e têm por objetivo desdobrar o petróleo em suas funções básicas, ou processar uma fração previamente produzida no sentido de retirar dela um grupo específico de compostos, claro que seriam indesejados aqui. Os agentes responsáveis são físicos por ação de energia, ou de massa, ou de solventes, né? Então, eu destaquei aqui, ó, estão os 4 aqui resumidos de novo, a destilação a gente fala nesse instante, e depois o 2, que é a desasfaltação a propano. A desaromatização e a desparafinação serão processos ditos por extração de solventes. Sempre vai se usar um solvente para retirar o que não se deseja. Tá? Mostro já essa sequência aí. Então, enfim, uma revisão aqui das 2 destilações na ordem, a atmosférica e a vácuo. Então, destilação é um processo de separação dos componentes, uma mistura de líquidos miscíveis. É o próprio petróleo isso, né? Baseado na diferença das temperaturas de ebulição, ok, gente? Vou marcar isso aqui, ó, para vocês ficarem com isso depois na aula e reverem que eu estou dizendo que o que promove, né,
o fator que permite usar a destilação como método de separação são as diferentes pontos de ebulição, diferentes temperaturas de ebulição. Muito importante. Uma refinaria é o primeiro processo, né? E aqui o que eu destaco nesse fluxograma aqui, né? Vou mostrar ele já na próxima tela, que ele está maior, né? E o que muda dessa tela aqui para a próxima? Essa tela aqui está mostrando a destilação atmosférica, que é o que vocês estão vendo aí. Na próxima, a gente junta a atmosfera com a vácuo, tá? Então, essa daqui é a esquerda da próxima tela, à direita aqui é a destilação a vácuo. Tá tranquilo aí esse visual? E aí, deixa eu voltar no apontador laser aqui. Então, me interrompa no que quiser aí. Destaques iniciais. O esquerda é destilação atmosférica, o direito é a vácuo. O que entra na destilação atmosférica? O petróleo cru, tá certo? O que sai? Esses todos derivados aqui, né, listados na vertical aqui. E um destaque, eu vou marcar em caneta aqui, ó, desse resíduo de vácuo. Ou seja, tudo que está acima desse resíduo de vácuo aí são derivados, ok, gente? São derivados obtidos da destilação atmosférica. E acho que já falei em aula anterior, mas isso é importante vocês saberem, a destilação atmosférica ocorre mais ou menos próxima a 400 graus, na verdade um pouco menos, 300 e muitos graus Celsius. Por que não se pode passar dessa temperatura? Porque você tem craqueamento das ligações carbono-carbono. Então, você desfaz os derivados todos, ok, gente? Mas, veja, eu marquei isso aqui, ó. Eu circundei, estou circundando de novo esse resíduo de vácuo. O que tem aqui dentro do resíduo de vácuo? Vários outros derivados que não conseguem ser separados a 400 graus, ok, gente? Isso é grave porque é uma questão financeira, né? Vários derivados com bom valor, né, importantes para a petroquímica, importantes porque se produz lubrificantes deles, a gente verá depois, em resumo, com valor comercial elevado, estão aqui dentro, misturados, e não são separados, repito, a 400 graus. Por isso, se fará necessário uma destilação com pressão reduzida, que é apelidada de destilação a vácuo. Então, esse resíduo de vácuo, que é abreviado também RAT, tá? É legal você saber que ele é abreviado como RAT, ele vai, vou botar aqui, ó, resíduo de vácuo, não é RAT não, cara. Isso está errado. Perdão, gente. O resíduo, isso aqui é resíduo de vácuo, tá? Eu ia escrever RAT, por isso que eu disse que está errado. Aqui é RV, né? A destilação atmosférica, né? Ela produz o resíduo atmosférico, que entra na torre de vácuo, né, na destilação a vácuo, para produzir o resíduo de vácuo. Então, são os dois resíduos, tá bom? Perceba, ó, que aqui está mostrando que entrou aqui o resíduo de vácuo. Então, tudo que está à direita aqui são coisas que estão no resíduo de vácuo, mas que não foram separadas. Está claro isso? Aqui ele está mostrando que a destilação a vácuo ocorreu aqui nesse trechinho já. Então, ó, só para destacar para vocês, eu falei que à direita está a destilação a vácuo, está correto. E falei que à esquerda está a destilação atmosférica, correto, com o detalhe que eu marquei em vermelho agora, eu não tinha destacado isso a princípio, que esse cantinho embaixo aqui, ó, eu marquei agora, já é um trecho da destilação a vácuo, tá? Ou seja, vou pôr em azul aqui, para que fique claríssimo para você, ó. Quais são, né, os derivados obtidos na destilação atmosférica. Seriam esses todos aqui, ó. Tá? Essa marcação minha em azul é o que separa a torre de destilação atmosférica, né? Então, de cima para baixo, e eu esqueci do GLP aqui, ó, né? O GLP incluído aí. Então, o mais leve dos derivados atmosféricos, GLP, nafta leve, aqui vocês aqui, né? O plástico aqui. Essa nafta leve vai para onde? Para a petroquímica, para quê? Para sofrer craqueamento e gerar os alcenos que eu tinha comentado na introdução da aula, lembra?
eteno, propeno e buteno são obtidos a partir dessa nafta leve aqui, que sofre craqueamento térmico, e pode ser catalítico também. Essa nafta média aqui já vai para a produção de gasolina, também a nafta pesada, né? E o querosene se abrevia na indústria do petróleo muito com essas 3 letras, né? Q, A, V, que seria a abreviação de quê, gente? De querosene de aviação. O diesel ele tem 2 partes aqui, denominadas diesel leve e diesel pesado, que no posto estão misturadas com o nome de óleo diesel, mas que aqui interessam ao refino uma separação, tá? É claro que essa separação, gente, de cima para baixo aqui aumenta o ponto de fusão e ebulição, tá? Então a gente usa um jargão, né, na indústria de petróleo de leves, médios e pesados, né? Então em cima da torre os leves e embaixo os médios, tá? Eu botei um L de leves e um M de médios. E os pesados, gente? Os pesados, os derivados pesados ou residuais, estarão todos aqui no resíduo de vácuo, por isso que eles são chamados residuais, tá bom? É o que eu queria falar disso aqui do lado esquerdo. Do lado direito, eu quero só mostrar para vocês que o resíduo de vácuo vai sofrer o quê? Vai sofrer uma injeção de propano, mas isso, na verdade, já faz parte do próximo processo, ou seja, eu volto a explicar esse lado direito aqui mais à frente, tá? Me falam se tem dúvida aí, se querem me perguntar alguma coisa dessa tela aí. Então, na verdade, gente, esse lado direito aqui já é a sequência com o resíduo de vácuo, né? A gente vai querer do resíduo de vácuo separar asfalto e separar esse óleo desasfaltado aqui, que a gente vai ver que já é um tipo de lubrificante. Na verdade, esse lado direito aqui já é um trecho da desasfaltação a propano, que é o segundo item da aula. Posso seguir? Dúvidas? Fiquem à vontade aí. Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Se vocês quiserem, se tiver alguém escrevendo no chat com alguma timidez em falar, me avisa aí que o colega escreveu no chat. Posso seguir? Tranquilo? Estão acordados aí? Todo mundo acordado? Pode seguir sim, professor. Por enquanto está Valeu. tranquilo. Obrigado. Então, olha lá, fluxograma geral do processo de refino. A gente já viu essa tela, né? Eu coloquei de novo aqui, só para ir situando a gente na aula, né? Então, até agora, para vocês verem que eu vou fazer essa sequência 1, 2, 3, 4, e acompanhando comigo para ter uma lógica essa sequência, a gente se perde. Nós falamos até agora o quê? Da destilação atmosférica e a vácuo, ok? Vimos o item 1 aqui, que são essas 2 torres do que eu desenhei no quadro. Tá? Aqui, do meu desenho do quadro, eu escrevi RAT. O que é RAT? É o que sai da destilação atmosférica com o nome de resíduo atmosférico. E eu escrevi RV, né, que é o que sai o quê? Da torre de destilação a vácuo, tá? Só para fazer uma comparação da minha tela, do meu quadro, com a imagem anterior. Esse GOL aqui, só de curiosidade para vocês, ó, tá vendo que eu escrevi GOL e GOP aqui? Isso é o quê? Isso é esse gasóleo leve e gasóleo pesado aqui, ó. Concordam comigo? Muito provavelmente vocês nunca ouviram falar em gasóleo, não, nome esquisito. Primeira vez que eu vi isso, eu achei esquisito e achei que era um gás de óleo, não entendi. Eu não sei a origem desse nome, mas isso não é gás. Isso é um óleo bem viscoso já, né? Que não é um derivado pronto, gente. Né? Então, ele vai ser processado, enfim, resumo, o gasóleo, em próximas aulas a gente fala dele como matéria-prima, ele é a entrada da unidade de craqueamento catalítico. Esse gasóleo, como falei, não é um derivado, ele vai ser transformado em gasolina e em gás de cozinha, tá? Perceba ó, que ele está aqui, esse GOL, que é o gasóleo leve, e GOP, que é o gasóleo pesado, eu não dei sequência a eles nesse processamento aí, tá? Em próximas aulas, a gente vai puxar a seta desse GOL e GOP e vai escrever aqui, ó, craqueamento catalítico, tá? O craqueamento catalítico vai ser feito em cima do GOL, que é o gasóleo leve, e do GOP, que é o gasóleo pesado, para produzir o quê? Gasolina e gás de cozinha. Não perca os próximos capítulos, tá bom?
isso daqui, esse SPNL, né? Perceba que essa sequência aqui, ela segue aqui, ó, tá? SPNL, e eu termino aqui com SPNL. Isso aqui é a sequência que vai, em próximas aulas, explicar a produção de lubrificantes. Não é nosso objeto hoje, tá bom? Então, só dando sequência, nós falamos do 1, que foram as 2 destilações, e agora a gente quer dar sequência o quê? Ó? No que sai da torre de destilação a vácuo, é o resíduo de vácuo. Como eu falei, tem vários derivados no resíduo de vácuo. Então, ele vai entrar nesse processo 2, que é o que a gente passa a falar agora, tá? Então, a gente está aqui, ó, a gente vai começar a falar da desasfaltação a propano aqui, tá? Detalhe, ó, lembra que eu falei desse número? Eu vou escrever o número para perguntar a você, se você já ouviu esse número hoje, ó. Tu já ouviu um número 400 hoje? Eu falei que era perto de 400 graus. O que era isso? A temperatura da torre de destilação atmosférica. A torre de vácuo, gente, ela tem pressão reduzida, mas, de novo, ela opera próxima dos mesmos 400 graus. Por que eu fico repetindo isso? Lembra? Eu falei que se chegasse, passar de 400, ocorre o quê, gente? A quebra de toda a ligação carbono-carbono. Lembra que eu falei? Se você quebrar tudo que é ligação carbono-carbono, você vai produzir o quê? CO2 e CO, acaba com os derivados todos. Por isso que tanto a torre de destilação atmosférica como a vácuo, elas não podem passar de quê, gente? Dos 400 graus Celsius, ok, gente? Eu fico teimando isso para você gravar isso, cansar de ouvir mesmo, tá? E aqui, ó, o resíduo atmosférico passou para a segunda torre. Por conta da pressão reduzida, que se apelida vácuo, separou-se esses derivados todos aqui, que a gente não quer seguir o estudo deles, porque é o estudo de lubrificantes. Mas perceba que todos esses derivados foram separados na torre de vácuo, e o próprio gasóleo leve e gasóleo pesado, ou seja, tudo isso aqui, ó, entenda isso, gente, ó, toda essa mistura aqui, GOL, GOP, SPNL, NM, NP e TQ aqui, tudo isso, tá vendo? Tudo isso estava misturado aonde? No RAT. Entenderam? No resíduo atmosférico tinha todos esses derivados aqui enxaropados, misturados aqui no RAT. Quando você reduziu a pressão na destilação a vácuo, você conseguiu separar esses caras. Mas os 400 graus não foi para cima essa temperatura, porque senão você já sabe, quebra a ligação carbono-carbono. E daí? E daí que agora, ó, não passamos de 400 graus, usamos a pressão reduzida, que é o vácuo, separamos tudo isso e ainda tem derivados nobres aqui no resíduo de vácuo. Olha a encrenca aqui. Ó. Perceba, gente, não pode esquentar acima de 400. Já se reduziu a pressão, ou seja, já se esgotou o artifício pressão reduzida e o artifício temperatura, porque não pode esquentar acima de 400. E eu estou te dizendo que ainda tem derivados de valor aqui dentro. A pergunta é, como separá-los? Percebeu o problema? É um momento chave da aula, você entender isso para entender refino. No resíduo de vácuo existem vários derivados, a gente vai estudar eles à frente, seriam esses aqui, ó, né? E essezinho que vem para cá, esse BS, são lubrificantes, óleo combustível, que serve para os navios do mundo inteiro, usam óleo combustível como combustível das marinhas, né, e dos navios grandes, e o próprio asfalto. Né? O asfalto não tem grande valor comercial, nem o óleo combustível, mas esses 3 lubrificantes aqui têm grande valor comercial. E eles estão ainda embolados, misturados no resíduo de vácuo, não pode tentar se separar acima de 400, você já entendeu o porquê, e não tem como mais reduzir pressão, gente. Então, se apela para uma coisa chamada extração a solvente. Escreva isso na sua memória aí, ó. Eu estou querendo escrever, né? Porque escrevendo a gente grava. Então, escreva comigo na sua memória aí, ó. A gente vai estudar agora, né? O 2, o 3 e o 4 em Romanos. Eu estou escrevendo o quê? Fala para mim, ó. Eu estou escrevendo extração, tá certo? Processos de extração com solvente. É difícil escrever aqui, eu estou aprendendo a escrever aqui. Ó. Deixa ficar rascunhado mesmo, um garrancho. Ó. A gente vai estudar agora extração a solvente.
Quem que é extração a solvente? O 2, o 3 e o 4 em romanos serão processos de extração por solvente. E aí a pergunta para vocês importante em processos seletivos de vocês. Quando se faz extração a solvente? Eu já vi essa pergunta em concurso, já botei em provas do IF aí. Quando se faz extração a solvente? Quando você já esgotou o artifício de temperatura, não tem como esquentar mais do que esse valor, já reduziu a pressão e não conseguiu separar um monte de coisas que está aqui. Né? Isso ocorre na indústria petroquímica, quando você tem uma mistura de componentes que já se apelou para a temperatura para tentar separá-los, já se apelou para a pressão e ainda há uma mistura, você passa a fazer extração com solvente, ok? Importantíssimo isso. Então, vamos para a desasfaltação a propano, que o nome está dizendo vai ser uma extração com qual solvente? Propano. Posso seguir? Seguindo, então, ó, nós estamos aonde? Está marcado em vermelho aqui. Ó. A gente vai falar de quê? Da extração, da desasfaltação a propano. O que é a desasfaltação ao propano? Em resumo, sempre que você for estudar petróleo e derivados, você sempre se situa em relação à unidade que você está. Né? Nós estamos aonde agora? Nessa unidade aqui de desasfaltação a propano. A pergunta é, o que entra nessa unidade? A gente chama isso, gente, no petrolês, né, na linguagem do petróleo, aí, da indústria do petróleo, o que entra, que seria um input no tradicional, né, ou seria matéria-prima, na indústria do petróleo o pessoal gosta de chamar quem entra num processo de carga do processo. Então, você vai ouvir assim, qual é a carga da unidade de desasfaltação a propano? É o resíduo de vácuo. Tá? E o que é obtido a partir do resíduo de vácuo? 3 lubrificantes, que a gente estuda em detalhe à frente. Esse BS, que é o Bright Stock, óleo de cilindro 1, óleo de cilindro 2, grande valor comercial aqui. O óleo de combustível, que é óleo de navios, e o asfalto, que tem, claro, uma importância enorme para um país continental que nem o Brasil, apesar dele, em si, não ter grande valor comercial. Tranquilo, gente? Posso seguir, então? Você está junto comigo aí? Estamos resumindo o que foi carga, o que entrou na desasfaltação a propano e o que vai sair, que são esses 5 derivados. Já se falou do nome propano. Uma explicação prévia minha antes de seguir a próxima tela. O propano, gente, ele vai ter uma solvência, né, intermediária aqui, ó. Ele vai ficar por aqui, ó. Então, esses 3 aqui, ó, né, os 3 lubrificantes serão solúveis no propano, né, terá uma boa solubilidade no propano, e o óleo combustível e o asfalto não serão. Então, essa é a ideia básica da extração a solvente. Você tem uma mistura de vários componentes, uma parte desses componentes é solúvel no solvente que você escolheu. E você escolheu esse solvente exatamente por isso, porque ele solubiliza uma parte e não solubiliza a outra. Foi claro aí, gente? Tranquilo? Me fala como estão. Se for, a gente entra no detalhe da desasfaltação a propano, tá? Foi só uma prévia aqui. Então, vou ler aqui até para ver se eu esqueço alguma coisa, né? Este processo tem por objetivo extrair, por ação de um solvente, né? Que no caso aqui, ó, é propano líquido, tá, gente? Eu estava falando do propano, você sabe que propano é gás. É propano liquefeito em alta pressão, extrair um gasóleo. Ele chama de gasóleo aqui o texto, mas, na verdade, quem é? Eu já falei, é o óleo combustível e o asfalto, né? É porque tudo que é resíduo, em geral, se chama de gasóleo, tá? Como subproduto da extração, obtém-se o resíduo asfáltico, eu marquei ele aqui, ó. Veja que ele está marcado aqui, ó, o resíduo asfáltico ou asfalto, né? Que, conforme o tipo de resíduo de vácuo processado e a severidade operacional, pode ser enquadrado como asfalto ou como óleo combustível. Ó, ele falou que de acordo com o tipo de resíduo de vácuo processado. Você entendeu isso? Por que ele está falando de acordo com o tipo de resíduo de vácuo? O resíduo de vácuo é a entrada do processo, a carga, eu expliquei aqui. Então, claro, se tiver um resíduo de vácuo mais viscoso, vai render mais o quê, gente? Asfalto e óleo combustível, que é a parte mais pesada desse RV. Entenda isso, ó, o linguajar do petróleo aqui, do refino. Aqui é a carga e tem 1, 2,
3, 4, 5 produtos que vão ser separados. Os de cima seriam os menos pesados. Eu não posso chamar de leves aqui, que nada aqui é leve mais, tá? Mas seriam menos pesados o BS, esse óleo de cilindro 1 e óleo de cilindro 2. O óleo combustível já é pesado e o asfalto é muito pesado. Então, sempre as torres do petróleo vão em cima do mais leve e o mais pesado embaixo. Vê se vocês querem me perguntar aí. Aqui, o resíduo de vácuo entra numa extratora, né? E nessa extratora entra quem? Lembra, o nome do processo é extração aqui, a solvente. No caso, o solvente aqui, a gente falou o propano liquefeito. Ele entra aqui e esse propano, gente, veja, quando eu vi a primeira vez esse processo, eu estudei isso, eu achei muito esquisito isso, né? Primeiro porque eu não sabia que propano era solvente de nada. Mas me explicaram, não, ele é liquefeito em alta pressão. Tá bom, então ele entra líquido aqui, liquefeito, tá. E eu falei para vocês o quê? Que ele é muito solúvel nesses 3 lubrificantes, que é a parte menos pesada, e não é solúvel no óleo combustível e no asfalto. Então, esse propano, gente, se concentra para cima aqui, ó, tá? De novo, o hábito de querer escrever, gente. Fica coçando a mão, ó. A gente fica querendo escrever o tempo todo. Tá, esse propano, ele se concentra aqui, ó. Por ele ser leve, ele se concentra na parte de cima dessa torre e fica menos concentrado aqui embaixo, tá? Mas em cima fica rico em propano. Eu vou chamar de R de rico em propano e aqui embaixo, com P minúsculo, tá pobre em propano, tá? Você vai falar, e daí? Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o propano, a parte que é rica, o propano é o solvente desse processo, tá certo? Para onde prioriza, para onde mais tem solventes, a gente apelida isso de extrato, tá? Grava isso, essa palavra. Quando você tem uma extração a solvente, a partir do início do processo, que é essa torre aqui, o que você vê escrito extrato, entenda que ali é a parte rica no solvente, ou seja, a maioria do propano vai para onde? Para cima aqui, até porque ele tem densidade menor. Tá? Para baixo aqui vem propano? Vem, mas pouco. E aí, onde é pobre no solvente, se chama de rafinado, nome bem esquisito. Não é refinado, não, é com A mesmo, tá? Rafinado é a parte que é pobre no solvente, tá? A parte que é rica é chamada de extrato. E aí, o que sai no propano aqui em cima? O que é esse óleo desasfaltado? É no meu esquema aqui, esse BS aqui, gente, que é o filé mignon dessa história aí, que é o lubrificante com maior valor comercial, tá? Esse BS, ele é o que aqui está sendo chamado de óleo desasfaltado. Por que tem esse nome? Fala para mim aí. Porque se retirou o quê? O asfalto dele, o asfalto saiu lá embaixo. Tá bom? Eu não vou cobrar detalhe para vocês disso aqui, né, de entendimentos aqui, mas entenda que a água entra aí para purificar alguma coisa e tem injeção de vapor tanto em cima como embaixo, tá? Muito importante, lá em cima saiu a parte que não tem asfalto, que não é residual, que eu tinha explicado previamente, que é o lubrificante Brightstock e esses 2 óleos de cilindro. E a parte residual, que é o asfalto, e não está escrito aqui, mas junto com ele sai quem? O óleo combustível. Ok, gente? Eu acho que é o que eu queria de desasfaltação. Tem mais aqui, eu esqueci que eu tinha feito essa tela melhor explica o que eu falei antes, ó. Novamente, o extrato aqui em cima é a parte que é rica em C3. C3 é a forma abreviada de escrever propano, tá? Quer dizer, fica rico em propano aqui em cima, por isso chama de extrato, e sai o óleo desasfaltado. Só ampliou aquela tela anterior, né? Esqueci que eu tinha ampliado ela aqui. E aqui, o que está pobre em propano, vai sair quem? O asfalto. Faz sentido isso para vocês, gente? Quando eu falo faz sentido, lembra que tinha os 5 derivados? Os 5. Eu falei que o propano é muito solúvel, ou mais solúvel em quê? Nos 3 de cima. Então, os 3 de cima saem aqui, ó, nesse óleo desasfaltado. A parte que é insolúvel no propano, quem é? O asfalto e o óleo combustível saem embaixo. Ok? Me digam aí, falem vocês. Eu falei muito.
E é legal ouvir vocês minimamente. Nem que você falar assim, tá ok, professor, pode seguir. O senhor pode seguir, tá fluindo bem, professor, fluindo bem. Obrigado. E vocês estão acordados? Isso é mais importante ainda, cara. Acordado, Eu acordado. tô porque eu tô falando, né? Eu tô falando e eu tô acordado, mas isso não é vantagem. Se eu tivesse ouvindo, eu não sei se eu estava acordado, não. Então, isso aqui eu mostrei, a desasfaltação. Ok, gente, ó, acabamos a desasfaltação, tá certo? Voltando à tela inicial, a gente quer seguir o quê? Em frente. E só, lembra que eu falei que queria fazer um exercício do que a gente já fez, para a gente não se perder na aula? Então, a gente quer fazer o que agora, hein? Canetar o que a gente já viu. A gente já viu a destilação atmosférica, a destilação a vácuo e acabamos de falar de quem? Da desasfaltação. Lembra? Eu marquei que a desasfaltação obteve esses 5 derivados aqui, tá? Então, agora, ó, um parêntese, desses 5, eu te falei que de maior valor comercial é esse BS aqui, tá? Que está escrito na tela anterior como óleo desasfaltado, ele é chamado desasfaltado BS, ele é um lubrificante, né, que saiu aqui da desasfaltação a propano, acabamos de falar, mas aqui, ó, saídos da torre de vácuo, tem outros lubrificantes, né? E agora esse SP, NL, NM, NP e UBS, esses 5 lubrificantes agora, eu não quero falar individualmente deles, não importa você saber aqui que de cima para baixo eles têm maior viscosidade, é legal saber o mínimo, né? Mas o que importa agora? Que eles vão seguir essa sequência, né? Eles vão agora sofrer desaromatização, e a gente quer entender por que se faz desaromatização em quem? Nesses 5 lubrificantes. Quem são os 5? SP, NL, é spindle, neutro leve, neutro médio, neutro pesado. Esses 4 saíram de onde? Saíram da torre de vácuo. E esse quinto, que saiu agora da nossa conversa aqui, que foi a desasfaltação a propano. Os 5 juntos vão sofrer o quê? Desaromatização. Tá bom, gente? E aí a gente quer passar a falar da desaromatização. Para não ficar um filme enorme, um vídeo enorme, eu vou me permitir agora dar uma travada aqui e a gente segue falando da desaromatização. Deixa eu só interromper a gravação para começar outra. Tá? Onde é que interrompe a gravação? Parar a apresentação. E é aqui no botão, ó. Interromper gravação. Interromper gravação. Ele pede para tu repetir 3 vezes, tá?